Há um fenômeno no mundo facilmente observável que os mais velhos, especialmente, conseguem observar melhor por já terem uma experiência de vida mais longa, que caracteriza o seguinte: o ser humano nunca está satisfeito com o que tem. Esse é o fenômeno. Porque, supostamente, quando uma pessoa está insatisfeita, é porque lhe falta alguma coisa. E presume-se que quando ela tiver essa alguma coisa, então ela estará satisfeita. Essa é a teoria. Mas na prática isso não acontece. O ser humano, por ser insaciável, não importa o quanto ele tenha, ele sempre está insatisfeito e buscando algo que ainda não tem. Então, você observa isso, por exemplo, nas pessoas casadas. Você vê, às vezes, homens casados com as mulheres mais lindas, mulheres que ganharam concursos de beleza, que foram apontadas como as mais lindas do mundo, etc, etc. E insatisfeitos vão e traem essas mulheres. Mulheres que fazem a mesma coisa com respectivos maridos. Você vê filhos que herdaram dos seus pais ou cresceram em uma família onde tem absolutamente tudo. Tudo que um filho, uma criança, um jovem gostaria de ter ou sonhar. Mas são infelizes, amaldiçoam seus pais, acham que não deveriam viver a vida que vivem, e sim outra vida. Enfim, o ser humano está sempre insatisfeito com aquilo que tem. E quando eu falei que os mais velhos conseguem observar isso um pouco melhor do que os mais jovens, é porque você que talvez tenha aí 40, 45 anos para cima, você teve a oportunidade de viver em duas épocas diferentes. A época de 40 anos atrás, 50 anos atrás, onde o mundo ainda vivia numa escassez relativa, né? Já estava muito melhor do que 100 anos antes, não tenha dúvida. Se você voltar 150 anos no tempo, né? 100, não vamos dizer nem 150, 100 anos, lá para 1920. Se você voltar 100 anos no tempo e você procurar saber como viviam as pessoas naquela época, nossos avós, bisavós, como eles viviam, você ficará surpreso com quão pouco as pessoas tinham de viver. Quão pouco. Era o fogão a lenha, não é? Era o fogão a lenha, não tinha telefone, automóvel. 100 anos atrás, só os muito, muito ricos. Tudo era na poeira, né? Poeira no sapato, poeira na roupa. Roupa era cara, caríssima. As pessoas tinham que usar a mesma roupa por muito, muito, muito tempo. Então, a vida era muito mais difícil, materialmente falando. Tudo era mais escasso e caro. Há apenas 100 anos. Hoje, se você olhar a pessoa hoje considerada pobre, a pessoa hoje considerada talvez classe média, mesmo classe média baixa, ela é 3, 4, 5 vezes mais rica do que a pessoa que era considerada rica lá atrás, 100 anos atrás. Eu falo em termos materiais. Porém, ao mesmo tempo, você vê um empobrecimento, apesar do enriquecimento material, você vê um empobrecimento espiritual, um empobrecimento da alma. Porque os antigos valorizavam muito a família, valorizavam muito a palavra, se dava uma palavra, fechava-se negócios com um aperto de mão, vendia-se um imóvel, comprava-se um imóvel, um pedaço de terra, com um aperto de mão. Prometia-se pagamentos altíssimos com a palavra, ou, como diz nos antigos, no fio do bigode. Não é isso? No fio do bigode. Essa questão do fio do bigode quer dizer, se saiu da minha boca, é porque tem valor. A minha palavra tem valor. Então, havia mais pudor, havia mais consideração com princípios,
respeito e etc, etc. Havia um enriquecimento maior. Pobreza material, mas uma riqueza moral. Não estou dizendo que todos eram moralmente corretos, não. Sempre houve imoralidade, sempre houve sem vergonhice no mundo. Não estou dizendo que os antigos eram perfeitos. Mas se você tiver que colocar na balança o antigo e o presente, você vai ver que antigamente as coisas eram mais sérias, mais voltadas para os bons princípios. E hoje, apesar das pessoas terem materialmente muito mais, elas são vazias e pobres de princípios, pobres de alma, pobres espiritualmente. E porque são pobres espiritualmente, o que acontece? O que acontece é que elas são movidas por inveja. O que é que move o mundo hoje? O mundo hoje é movido pela inveja. Porque as pessoas insatisfeitas como são, e sempre olhando para a vida dos outros, não importa o quanto elas tenham, se o outro tem mais que ela, ou tem algo diferente que ela ainda não tem, elas querem aquilo que o outro tem. Essa é a situação do mundo. Infelizmente, é a situação das pessoas. A situação da inveja, de olhar para invejar os outros. Isso não é algo atual somente. Não é? A Bíblia fala, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, Deus manda, um dos 10 mandamentos é exatamente para dominar essa inclinação humana que existe de cobiçar, de desejar o que é dos outros. Então, nos 10 mandamentos, nós temos lá, por exemplo, o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, que hoje seria o seu automóvel, né, o carro, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. Quer dizer, Deus já deixou incluso nos 10 mandamentos esta ordem de não cobiçar o que é do seu próximo. Então, isso é um problema antigo. Um problema antigo. Mas nunca foi tão atual. Em que as pessoas, apesar de terem tudo, se os antigos pudessem justificar: eu tenho inveja do meu vizinho porque ele tem mais e eu não tenho. A gente poderia até entender no mundo onde a escassez predominava. Mas no mundo onde as pessoas têm muito mais do que jamais tiveram na história, de forma geral, como justificar a inveja? Nós concluímos que a inveja não está ligada ao quanto uma pessoa tem, mas o quanto o outro tem. Esse é o grande problema das pessoas. E por isso elas vivem sempre vazias e insatisfeitas, não importa o quanto tenham. É importante e é necessário que você conquiste a inveja na sua vida. Que você conquiste a inveja. Você não pode dominar a inveja dos outros, mas pelo menos a sua você pode conquistar. E uma das coisas que é preciso ser feito para conquistar a inveja pessoal, esse sentimento de querer o que os outros têm, desejar o que os outros têm, é você não olhar para a vida dos outros. Você deixar de viver observando, comparando, admirando, avaliando o que os outros têm. Sabe, as pessoas às vezes nas redes sociais, a gente que trabalha com redes sociais, às vezes a gente faz alguma postagem, alguma coisa, uma foto, aí vem alguém lá e fala assim: olha, essa roupa aí, esse sapato aí. Eu me lembro que um dia eu postei uma foto minha que eu estava com fone de ouvido e a pessoa viu: olha, esse fone de ouvido aí custa tanto. A pessoa não quer saber, né? Ela não quer saber a história, ela fica olhando, ela não está olhando a postagem, a mensagem, ela está invejando, ela está olhando a roupa, o anel, o brinco, o vestido, ela está olhando as rugas, ela está olhando a casa, o carro, ela está olhando alguma coisa
E é tão forte isso dentro dela que ela não consegue só pensar. Olha o anel dela, olha a roupa dele, olha o fone de ouvido dele. Ela não consegue só pensar, ela tem que escrever, tem que deixar o comentário, tem que escrever. Por quê? Porque ela é tão infeliz, mas tão vazia, tão invejosa, tão amarga, que aquilo derrama pela sua boca e pelos seus dedos, teclando, deixando um comentário absolutamente sem noção. Que coisa horrível, não é? Que coisa feia. Eu não falo pela experiência que eu passei e passo. Isso não foi uma vez só, isso acontece regularmente, né, conosco e com muitas pessoas. Eu falo porque é muito triste a vida de uma pessoa que fica olhando a vida dos outros. É muito triste. Ela nunca vai ser feliz. Nunca. Nem no casamento, nem no trabalho, na carreira, nem na saúde, nem no seu interior, em nada. Porque ela se entrega a um sentimento diabólico de cobiça e de inveja, que foi o sentimento de Satanás. Quando Lúcifer olhou o trono de Deus, mesmo sendo o anjo mais belo do céu, coberto de glória, só abaixo de Deus, Lúcifer olhou para o trono de Deus e falou: não, para mim o que eu tenho não é o suficiente, eu quero aquilo ali, eu quero sentar ali, eu quero ser igual a Deus. Ele desejou ser igual a Deus. Quer dizer, o espírito luciferiano é o que impera nos corações invejosos, infelizmente. E essas pessoas serão sempre infelizes, não importa o quanto elas tiverem. Pode ter certeza disso. Elas podem ter 10 vezes mais do que elas têm hoje. Elas vão olhar para alguém que tem mais que elas e vão continuar invejando. O problema não é a falta material, é a falta e a pobreza espiritual. Porque quando a pessoa é rica espiritualmente, ela é feliz, mesmo com o arroz e feijão dela. Mesmo com o muito simples, o muito pouco. Mas ela já é rica pelo tesouro que existe dentro dela, a presença de Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.